essencial. Venham provar, é uma delícia. Venham provar, é uma delícia. Gente, se a gente não decorar, fica mais fácil. Se a gente fizer a dedução, fica muito mais fácil do que a gente decorar, porque alguém consegue decorar uma equação como essa aqui, ó? X² mais Y². Alguém consegue decorar? Não. Ninguém consegue decorar. Então, gente, o que eu quero é que vocês entendam como é que a gente deduz, porque aí tudo fica mais fácil. A gente já aprendeu a montar a equação de reta, ou seja, dos pontos que estão numa reta. Fizemos um monte aí nas aulas anteriores. Já aprendemos no primeiro ano a montar a equação de parábola. Aqui vai ter parábola de novo, só que é uma parábola que vai trabalhar mais com a parte geométrica. Tem as equações? Tem, mas não é tão importante para o vestibular, nem parábola nem hipérbole. Elipse é, mas parábola e hipérbole não, do jeito que a gente vai ver aqui. Então, nós vamos aprender a deduzir. Todo mundo sabe que a circunferência tem uma propriedade. Qual é a propriedade da circunferência? Qualquer ponto que está nela está sempre a uma distância constante do centro. Certo ou errado? Tudo bem, gente? Alô? Tudo bem, Eduardo. Então, essa é a ciência da circunferência. Então, para a gente achar a equação de todos os pontos da circunferência, nós vamos usar coisas que nós já sabemos. Que é uma coisinha lá do comecinho da geometria analítica, que é a distância entre dois pontos é x2 menos x1 ao quadrado. Então, a dedução que a gente vai fazer da equação é em cima disso que você já conhece, que é o nosso Pitágorazinho. Então, para a gente deduzir a equação dos pontos de uma circunferência, nós vamos usar uma fórmula que vocês já conhecem, que é Pitágoras. Então, nós vamos chamar nosso centro de A e B. E aí vamos pegar um ponto qualquer da circunferência. X e Y. E aí todo mundo sabe que a distância do ponto até o centro é igual ao raio. Então, nós vamos fazer a formulinha de Pitágoras. Distância ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Lembre que o centro vai ser sempre A e B para nós aqui. E aí, como a distância de um ponto qualquer até o centro é o raio, já chegamos à equação reduzida. Então, ninguém precisa decorar isso, gente. Então, essa equação, se você esquecer ela, você lembra que é a distância entre dois pontos. Essa é a equação reduzida. Nenhuma dificuldade, certo? Para chegar na equação geral, nós vamos desenvolver aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí vamos desenvolver y menos b ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Passa o r para o primeiro membro igual a zero. E ajeita a equação. Sempre a equação vem. O x² primeiro, o y² depois, sempre com 1 na frente, menos 2ax, menos 2by, mais o que sobrou. A², b², r². Então, essa equação geral é obtida desenvolvendo a equação reduzida. Porque na próxima aula, depois de feriado,
nós vamos fazer o contrário. Nós vamos ter a equação para achar o centro e o raio. Hoje nós vamos só montar a equação. Assim como a gente monta a equação da reta, nós vamos montar a equação da circunferência. Aí depois, na aula que vem, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar a equação, comparar com essa reduzida ou com essa geral e achar o centro e o raio para poder desenhar a circunferência. Para a gente escrever a equação da circunferência, então, finalizando, nós precisamos do centro e do raio. A gente, tendo o centro e o raio, nós vamos sempre na equação reduzida. X menos A, que a gente deduziu. É bem simples, mais fácil até que reta. Porque reta você tinha que fazer mais coisas. Então, você vem na equação reduzida, substitui o centro, substitui o raio e obtém a equação reduzida. Então, hoje, a etapa nossa é essa: montar a equação da circunferência. Tudo bem? Depois vocês vão tirar a apostilinha. E aí, quem que falou que? Poliana, acho que falou? Ou Dorinha? Que vocês iam ficar atrasados. Só que vocês têm todos aqui na apostila minha já resolvidos. Então, já deixei eles todos resolvidos. Fica fácil de colocar na apostila depois. Tá? Então, vamos começar. Determine, começando aí de um jeito bem simples, equação da circunferência com o centro na origem e raio 3. Então, esse é o básico. Ele te dá o centro e o raio direto já. Aí é só substituir o nosso centro é 0 e 0, origem. Nosso raio é 3, portanto, vamos na equação reduzida e substitui o A e o B do centro, que é isso que eu quero que vocês acostumem hoje, que é 0 e 0, e o raio que é 3. Se ele não fala nada, você vai dar a equação reduzida. Se ele falar alguma coisa, você desenvolve e dá a geral. Mas ele não falou nada, deixa na reduzida. Segundo exemplo, é bem facinho, tá? Segundo exemplo, determina a equação geral, agora ele falou, da circunferência, de centro menos 1 e menos 3 e raio 4. Então, nós vamos lá. Centro menos 1, menos 3. Cuidado com os sinais. Cuidado, porque a equação é x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado. Então, cuidado para não errar o sinal. Então, cuidado aqui na hora de substituir. Por quê? Porque o a vale menos 1 e o b vale menos 3. Então, cuidado. Então, é x menos menos 1, y menos menos 3. Aí, como ele pediu a geral, nós vamos desenvolver. Ninguém precisa, gente, pegar aquela equação que eu deduzi e jogar nela. Tem aluno que a gente vê na prova, que ele vê lá no YouTube, em vez dele ver direitinho a apostila que eu faço sempre, o caminho mais rápido, ele vai no YouTube e o cara joga direto aqui já. Coloca o A, o B, o A quadrado. Não, gente. Você vai desenvolver aqui, ó, x mais 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Y mais 3 ao quadrado, mesma coisa. E aí você vai só ajeitar, coloca o x quadrado primeiro,
o y quadrado, depois o x, depois o y, e o que sobrou, que é 1 mais 9 menos 16. Então, você não vai pegar aquela equação que eu deduzi e jogar nela. Você vai sempre jogar na equação reduzida. Beleza? Exercício 3. Essa aula é bem gostosa, bem fácil. Qual é a equação reduzida da circunferência? Está vendo que ele dá bastante exemplos de como montar a equação. Então, agora ele pediu a reduzida. Então, no 2 e no 3, ele quer que você saiba o que é a reduzida e o que é a geral. Então, no 3 é só substituir o A e o B, que é menos 1 e 3, e o raio que é 5. E acabou. Não tem que desenvolver. De novo, atenção no sinal. X menos menos A, que aqui o A é menos 1. Y menos B, o B é 3 e o raio é 5. Então, se ele não mandar você achar a geral, você vai trabalhar e acabou. Não precisa fazer mais nada. Bom, aqui temos um exercício de prova. Exercício 4. Very, very important. O exercício sempre está aparecendo aí nos vestibulares da vida. Em que ele dá para nós 2 pontos que são o diâmetro da circunferência. É só aprender a trabalhar direitinho, que é fácil fazer. Então, ele deu o diâmetro. Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar o centro. Todo mundo sabe que se você tem o diâmetro, o centro está na metade do diâmetro. Então, você vai achar o ponto médio, que vocês já aprenderam na outra apostila. Ponto médio, soma o x, divide por 2, soma o y, divide por 2. Então, uma das primeiras formulinhas que vocês aprenderam lá atrás. Quem perder esta aula vai ter que rebolar, porque essa aula é a base de toda a circunferência. Pronto. Então, vamos achar o centro primeiro, que é o A e o B. Soma o x, divide por 2. Soma o y, divide por 2. Pronto, achamos o centro. Agora, falta o quê? O raio, professor. O raio você tem 3 opções. Fazer a distância entre A e C, ou fazer a distância entre C e B, ou fazer a distância entre A e B e dividir por 2. Qualquer uma das opções é válida. Então, para achar o raio, tá? Eu nem pus aqui do AB dividido por 2. Eu fiz a distância entre A e B, que é x2 menos x1, y2 menos y1, raio ao quadrado 32, nem tirei a raiz. Pronto, agora temos o centro e o raio. Com o centro e o raio, nós vamos aonde? Na equação reduzida e acabou. Se eu quiser a geral, eu desenvolvo. O exercício pediu a reduzir. Então, esse exercício é extremamente importante. Belezinha? Exercício 4. É o da gangorrinha aí. Exercício 5, né? É o da gangorrinha, né? De raio 2 metros. Então, ele mostra uma criança brincando em um balanço. Aí a corda, não é gangorra, é balanço. A corda que prende o assento mede 2 metros, então isso é o raio da circunferência. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então balança de modo que a corda não chegue
alcançar a posição horizontal. A figura considera o plano cartesiano, contém a trajetória do balanço, e a origem está localizada no topo do suporte do balanço. O eixo X é paralelo ao chão e o Y tem orientação positiva para cima. Então, vamos lá. Então, ele falou que o centro está aqui, ó, 0 e 0, a origem. E aí nós vamos montar a equação. Centro 0, 0, raio 2. X menos 0 mais y menos 0 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Só que na resposta, ele isolou o y e tirou a raiz. E por que a resposta é a parte negativa? Porque o balanço está na parte negativa aqui, ó. Está na parte de baixo. Foi ele que falou isso no enunciado. Se ele botou o centro aqui, ó, o menininho está balançando aqui, então o menininho está balançando na parte de baixo. Por isso que a resposta é o negativo e não o positivo. O exercício é fácil, mas tem a pegadinha, tá? Agora vamos brincar de desenhar. Exercício importante também. Determine as equações das circunferências de centro no eixo Y, tangentes ao eixo das abscissas. O que é abscissa mesmo, gente? O que é o eixo das abscissas? Alô, alô? Alô? Alguém fale comigo, gente. É o X ou não? É o X. Então, ele fala que a circunferência é tangente ao eixo das abscissas. Na verdade, a gente pode ter duas situações, né? A gente pode ter a circunferência de cima ou a circunferência de baixo. Uma vai ter centro 0 e 3. A outra vai ter centro 0 e menos 3. Então, aí você monta as equações que ele pediu. Só vai mudar, na verdade, o B do centro. Então, não esqueçam que aqui é A, aqui é B. Então, só vai mudar o B aqui, ó. Numa equação, o B vale 3. Na outra, ele vale menos 3. Observe que as duas equações são tangentes ao eixo X. Exercício 2. Termina a equação da circunferência tangente aos eixos de centro no quarto quadrante e raio 5. Então, agora a nossa circunferência é tangente aos dois eixos. Então, ela é tangente a x, tangente a y. Mas como o raio é 5, isso significa que eu já tenho o centro. Se ele está no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Acabou, já matou o exercício. Isso é bem legal. Então, x menos a, y menos b, que vai ficar menos 5, é igual a r ao quadrado. Como ele não falou nada, eu deixei na equação reduzida. Então, quando ele não fala nada aqui, ó, você dá a reduzida. Se ele falar geral, aí você desenvolve. Termina a equação da circunferência, o desenho já mata ele, tá? Circunscrita a um quadrado, circunscrita que está fora, a um quadrado ABCD, onde A vale 2 e 0, B vale 4 e 2,
C vale 2,4 e D vale 0,2. Esse a gente tem que desenhar. Então, desenha os pontos, mas é fácil de ver, tá? É fácil de ver quanto ao raio, né? Porque se o A vale 2,0, o C vale 2,4, isso significa dizer que o nosso raio aqui vale 2. E que, obviamente, o centro é 2,2. Então, só desenhar aí que você já mata o centro e o raio. Aí joga na equação reduzida. Então, a aula de hoje é montar a equação da circunferência. Certo? O 4 tem uma coisa importante, tá? Toda vez que você tem uma tangente a uma circunferência, essa tangente é sempre perpendicular ao centro. Vou lembrar disso, né? Porque isso é importante. Então, vamos lá, esse 4 parece ser mais trabalhoso. Determine a equação da circunferência, que passa pelo ponto menos 1 e menos 6, e é tangente ao eixo y no ponto 0 e 3. Aonde que nós vamos usar o perpendicular, professor? Nós vamos usar aqui, ó. Como aqui é perpendicular, a gente já tem o y do centro. Porque se ele é perpendicular, quer dizer que o y do centro vale 3. O x, não sei, que é o a, né? Mas aí nós vamos resolver pela definição. A distância de C até A é o raio. A distância de C até B é o raio. Então, nós vamos resolver pela fórmula da distância. x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Então, faz de C até A, x menos menos 1, de C até A, y3 menos 6. Agora faz de C até B, x menos 0 e 3 menos 3. Pronto, aí você vai achar o x, nem vai dar segundo grau, x vale menos 5, portanto, centro menos 5 e 3, raio 5. Por que o raio é 5, professor? Uai, professor, você não achou que aqui é 5? Se aqui é perpendicular, significa dizer que o raio é 5. Então vejam como é importante o tal do perpendicular ali. E o 5, nem vou comentar. Já deu a conta. Então, fechando aí o que a gente falou, estudem bem essa aula, faz lá, olha o resuminho, e aprendam como é que monta, principalmente a primeira aula. Tendo o centro e o raio, ou tendo o diâmetro, como é que monta a equação da circunferência. Na próxima aula a gente vai fazer o contrário. Nós vamos dar a equação para você tirar o centro e o raio. Então é exatamente o oposto do que a gente fez hoje. Belezinha?